Olá, você que nos acompanha no educadoresdoenem.com.br. Professor Cornélio, Ciências da Natureza, Biologia. E hoje vai a nossa sexta dica para a tua prova do Enem de Ciências da Natureza, enfoque em Biologia. Você sabe qual a diferença entre soro e vacina? Imunização ativa e passiva? O processo de vacinação é um processo de imunização ativo. Tem uma outra maneira também de imunização ativa, que é pegar a doença. Só que, claro, o risco pode ser um risco muito grande, inclusive levar à morte. Então a vacinação, ela visa prevenção. Dentro de uma vacina, nós vamos ter um antígeno atenuado ou morto, ou destroçado, detonado, tanto faz. E esse antígeno pode ser, por exemplo, uma proteína, pode ser um pedaço do material genético, pode ser o micro-organismo inteiro atenuado ou pode ser esse micro-organismo simplesmente morto. O nosso organismo recebe esse antígeno, esse corpo estranho. E o que ele vai fazer? Ele vai produzir anticorpos e vai gerar memória. Lembrando que a produção de anticorpos que acontece nos plasmócitos, que derivam dos linfócitos B, que a gente chama de imunidade humoral. Mas também temos os linfócitos T, que nós chamamos de imunidade celular. Portanto, a vacinação tem por objetivo, de uma forma ativa, fazer com que o teu corpo se previna produzindo anticorpos. Como esse antígeno ele está atenuado ou morto, ele não funciona, o teu organismo produz anticorpos da mesma maneira e se você tiver contato com o antígeno vivo, você estará protegido. Portanto, imunização ativa, vacina. E aí nós vamos ter também o processo da doença que também é ativo. Agora, soro. Soro é uma imunização passiva. Imagina, por exemplo, que alguém foi picado por uma cobra, por um escorpião, por uma aranha, e obviamente não existe tempo hábil do nosso organismo reagir produzindo o anticorpo. Nesse caso é de suma importância que o indivíduo receba anticorpos prontos, produzidos geralmente no corpo de um outro animal. Por exemplo, nós vamos ter cavalos que recebem o antígeno e produzem anticorpos. É feita a extração do sangue desse animal e é retirado o soro com os anticorpos. Como os anticorpos são específicos, o anticorpo que o cavalo produziu, ele é compatível ao antígeno que afeta o nosso corpo. Portanto, assim como ele inativou o antígeno no cavalo, ele também vai inativar o antígeno no nosso organismo. Então, no soro, nós recebemos o anticorpo pronto. Nós não gastamos energia para produzir os anticorpos. Por isso, é um processo de imunização do tipo passivo. E tem uma outra forma de estarmos nos imunizando passivamente, que é recebendo através do colostro, do aleitamento materno, o primeiro leite que a mãe vai estar amamentando o seu filho, doando para o seu filho, ele tem anticorpos que protegem essa criança, especialmente contra infecções digestórias e respiratórias. E mais uma pergunta importante, você sabe diferenciar rapidamente uma epidemia de uma endemia, de uma pandemia? Lembrem que epidemia é um surto. É um grande número de casos ou um número de casos superior ao período anterior num curto espaço de tempo. Por exemplo, uma epidemia pode ocorrer, vamos imaginar que nós não temos há muitos anos no Brasil cólera. Imaginem que nós tenhamos aí 20 casos de cólera. É uma epidemia? É, porque é um grande número de casos comparado ao período anterior. Também temos uma endemia, que é uma doença típica de algum lugar. Tem fatores regionais que favorecem a essa doença. Por exemplo, a esquistossomose no Nordeste, a malária na região Norte, são endemias. Podia ser um número mais ou menos constante de casos num grande período de tempo. E uma pandemia é quando uma epidemia ela tem um alcance continental ou mundial. Estão aí as dicas, uma grande prova no domingo, dia 10 de novembro, educadoresdoenem.com.br. Não esqueça, nos acompanhe.